AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Em um cenário social marcado por rotinas aceleradas, padrões estéticos e exigências distorcidas de sucesso, felicidade e bem-estar, a visão do ser humano dotado de questões emocionais e espirituais acaba sendo, por vezes, esquecida. O que tem resultado em uma crescente conduta de desvalorização da vida e no crescimento alarmante do número de suicídios em todo o mundo. Neste sentido, a Aliança Municipal Espírita, AME de Divinópolis, aderiu à campanha Setembro Amarelo e elaborou o projeto AME pela Vida, o qual propõe que todas as casas espíritas trabalhem em suas palestras públicas durante todo o mês de setembro, abordando os mesmos temas em prol da prevenção do suicídio e da valorização da vida de forma geral. Todos unidos pela mesma causa, a vida. Promovendo uma reflexão espírita pela valorização e preservação da vida, oferecendo os ensinamentos do Cristo como caminho para a felicidade e para a compreensão de que vale a pena viver. Que a vida é feita de momentos, uns melhores que outros, mais importantes para o nosso aprendizado e evolução espiritual. E hoje, para falar sobre o tema suicídio, uma epidemia silenciosa, na visão espírita, convido aqui o nosso amigo Eurípides Farley. Uma boa palestra a todos, sejam bem-vindos. Olá, amigos, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para você que nos acompanha aqui através das redes sociais do Centro Espírita Jesus de Nazaré. É sempre um prazer, uma alegria imensa poder estar aqui através desses momentos de estudos, momentos de reflexão, para assim conversarmos, para assim podermos estudarmos juntos, para assim que possamos, através da leitura da mensagem que a doutrina espírita nos traz acerca dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, falarmos um pouco ao vosso coração, para você principalmente, que passa por momentos de dificuldades, principalmente nesses tempos de pandemia. Bom, como foi falado, nós estamos inserindo aqui, começando o mês de setembro, e todo ano, conforme essa proposta que a Aliança Municipal Espírita nos traz, acerca do projeto AME pela Vida, que é o movimento Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas formas de prevenção. Ocorre no mês de setembro, desde 2014, por meio de identificação de locais públicos e particulares com a cor amarela e ampla divulgação de informações acerca de como valorizar a vida, como nos prevenir acerca do suicídio. E a doutrina espírita não fica diferente disso, vem nos mostrar como podemos compreender melhor a vida, como podemos melhor nos entendermos enquanto seres em processo de crescimento evolutivo. Bom, para que todos venham de fato a compreender melhor, o suicídio é um ato voluntário por qual o indivíduo possui a intenção e provoca a própria morte. E há duas situações: o suicídio consciente, que é aquele realizado através de atos, exemplo, tiros, envenenamento, enforcamento, afogamento e tantos outros, e também o suicídio inconsciente, que é através do uso de drogas, de bebidas, de fumo, exagero também na comida e tantas outras situações que a pessoa acha que, com tudo isso, ela não está se prejudicando, ou seja, não se complicando no seu processo evolutivo. Então, o suicídio há duas situações. O consciente é aquele realizado através do ato praticado, que a pessoa tem consciência do que está fazendo, e o inconsciente para aquele que acha que, através do uso de drogas e outras questões, não está, assim, de fato, prejudicando o seu corpo físico e também o seu corpo espiritual, né? Então,
para que nós possamos aí conversar um pouco acerca deste assunto, a respeito do suicídio, esta epidemia silenciosa que tem afetado a todos. Então, no mundo, aproximadamente 804 mil pessoas desistiram da vida em um ano, ou seja, 2.200 pessoas por dia, uma morte pelo suicídio a cada 40 segundos. Para se ter uma ideia da gravidade do problema, só no Brasil uma pessoa morre a cada 45 minutos em razão do suicídio. Em termos globais, o índice de mortalidade de jovens que retiram a própria vida é maior do que o número de mortes em razão da violência urbana. Então, veja bem, muito mais em relação ao suicídio do que da própria violência urbana, jovens hoje tentam e retiram a própria vida. Por tal motivo, esse fenômeno é considerado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como caso de saúde pública. Já se tornou, portanto, caso de saúde pública, que pode e deve ser prevenido, veja bem, pode e deve ser prevenido em até aproximadamente 90% dos casos, pois 9 em cada 10 pessoas que retiram a própria vida possuem alguma patologia de ordem mental, diagnosticável e tratável. Então, veja bem, conforme a OMS nos traz, pode ser prevenido e tratado, porque de cada 9 de 10 pessoas que retiram a própria vida, possuem, assim, patologias de ordem mental, diagnosticável e tratável. Entre as causas mais incidentes estão transtornos de humor, causados pela depressão, dependência do álcool e outras drogas lícitas e ilícitas, esquizofrenia e transtornos de personalidade. Apesar dessas estatísticas nos trazerem subsídios sobre o tema, é importante ter em mente que não são totalmente corretas, ou seja, não estão totalmente corretas. Por quê? Porque devido ao alto número de subnotificações, esse tipo de morte está sempre envolto em clima de mistério, ou seja, desde que compromete a família e a sociedade da qual o suicida faz parte. Ou seja, muitas das vezes esse caso de suicídio ele não é divulgado pelas mídias, porque acha que isso vai ferir ainda mais pessoas em volta dessa pessoa que cometeu suicídio, vai complicar ainda mais. É comum em muitos casos que a morte venha assinalada por acidente com arma de fogo, acidente de trânsito, overdose, etc., etc. Ou seja, é acobertada muitas das vezes em prol de outra situação para que não alarme isso. Hoje, existe muito isso ainda. Então, a causa principal do suicídio, segundo médicos dessa área, é uma dor, ou seja, uma angústia intensa nessas pessoas. Muitas vezes, eles não desejam se matar, mas querem o alívio dessa dor, pois não a suportam mais. Então, muitas das vezes, as pessoas não querem se matar, mas querem ficar livres dessa dor, porque não a suportam mais. Ela é acompanhada de uma convidada indesejável, ou seja, a depressão, o estado depressivo em que muitos se encontram. A pessoa se afasta da família, se afasta dos amigos, começando então a pensar em tirar a própria vida. A morte pelo suicídio ainda pode ser considerado um verdadeiro tabu, muitas vezes associada à fraqueza, derrota, gerando assim condenação social do indivíduo que desistiu da vida. Muitas das vezes esse indivíduo ele é apontado como um covarde, como um fracassado, como uma pessoa que não deu conta de vencer suas dificuldades. E aí entra o nosso papel no sentido de o que nós possamos fazer para auxiliar, para acolher, para
trazer essa pessoa para junto de nós, enquanto familiares, enquanto amigos, enquanto companheiros em caminhada. Então, o conhecimento é uma importante ferramenta para salvar vidas, como nos alerta a OMS, Organização Mundial de Saúde, tanto em relação aos dados da ciência, quanto da própria doutrina espírita. Quando temos em mãos a informação que o suicídio pode ser evitado na imensa maioria das vezes, das ocorrências, visto que está associado a transtornos que podem ser diagnosticados e tratados, já foi dado o nosso primeiro passo. Ou seja, se nós já podemos ter essa percepção de acolher, de observar que o outro se encontra nesse desvario total e nós podemos acolhê-lo, trazê-lo para junto de nós, conversar, ouvir principalmente essa pessoa. É necessário aprofundar o conhecimento sobre o assunto, ou seja, educar o olhar sobre nós e o próximo, principalmente. Além de confiar nas instituições religiosas e na inspiração da espiritualidade, que sempre está nos auxiliando, nos ampliando nossa percepção sobre o comportamento das pessoas do nosso círculo de convivência ao nosso redor, no nosso meio, onde quer que encontrem, porque muitas das vezes basta a gente ter aquele olhar apurado, conforme Jesus assim nos coloca. Aquele que tem olhos de ver, veja, e aqueles que têm ouvidos de ouvir, ouça. Olhar mais atento a essas pessoas que se encontram mergulhadas nessas dificuldades de sobrevivência, de conseguir carregar consigo a sua vida, de levar adiante, de caminhar. Então se você, meu amigo, está enfrentando uma fase difícil em sua existência, seja ela pela falta de recursos financeiros, seja devido às enfermidades ou certos complexos desafios pessoais, ou mesmo na sua vida familiar, principalmente neste momento atual, esse cenário mundial em que todos estamos inseridos nesse processo de pandemia, nesse processo em que o Covid veio trazer tantas dificuldades, tantos transtornos, tantos desempregos, tantas famílias ceifadas porque perdeu entes queridos. Então, para você que se encontra nessa condição, se está se sentindo muito abatido, este estudo será uma importante reflexão para todos nós. Temos visto a triste e dramática ocorrência daqueles que se lançam ao suicídio das mais variadas formas, de vários jeitos. A ideia infeliz surge, é alimentada pelo agravamento dos problemas do cotidiano, conforme aqui falamos, do problema da falta de emprego, do desemprego que bateu a porta, do ente querido que veio a falecer, da pessoa amada que não quis mais continuar no casamento e tantas outras situações. A ideia infeliz surge, é alimentada pelo agravamento dos problemas do cotidiano e concretiza-se no ato infeliz do autoextermínio. Diante de possíveis angústias e estados depressivos, não há outro remédio senão conforme nos orienta a espiritualidade através de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 14, quando nos diz assim, que a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Veja bem, portanto, a calma, a paciência, a confiança, a serenidade e a fé na vida sempre nos reserva o melhor ou a necessidade que temos de enfrentar os desafios para com eles aprender, para assim podermos vivenciar este momento de sofrimento, este momento de dor, de desespero, com calma, com serenidade, com benevolência, com paciência e, primeiramente, com fé, acreditando sempre que tudo estará tranquilamente se nós caminharmos com tudo isso com mais suavidade. Ações precipitadas
Atos insanos como o suicídio são praticados devido ao desespero. Devido a esse desespero que atinge muitas pessoas que não conseguem, assim, enxergar os benefícios que a cercam de todos os lados. Observar a família, observar os amigos, observar e ouvir atentamente a sua consciência, o amigo espiritual, o amigo anjo guardião, nosso mentor, guia espiritual, aquele que está sempre ao nosso lado, nos incentivando para ter força, para ter fé, para confiar, para ter calma, para buscar a paciência que tudo se resolverá. É interessante ressaltar que esses estados de alma, de desalento, de angústias, de atribulações de toda a ordem, não são casos isolados. Eles integram a vida humana, ou seja, milhões de pessoas em todo o mundo lutam contra esses enigmas. Todo o tempo pessoas passam por essas dificuldades, estão batalhando, tentando modificar esse cenário, modificar essa situação, tentar prosseguir, tentar caminhar, seguir em frente. Duas podem ser as causas desses distúrbios que trazemos. Uma ela é orgânica e a outra ela é espiritual. A primeira, no caso a orgânica, seria uma afecção no cérebro, perturbando assim a manifestação do espírito. A segunda, a mais frequente, seriam perturbações do próprio espírito, não sabendo lidar com determinados problemas ou situações da vida, atraindo geralmente espíritos obsessivos que agravam o estado de perturbação. Ou seja, diga-me com quem tu andas, te direi quem tu és, já disse Jesus a todos nós. Ou seja, para que nós possamos sair desse estado vibratório, nesse estado de embriaguez, nesse sentido de desespero, de solidão, de angústia, nós precisamos mudar nosso panorama mental. Nós precisamos modificar nossos pensamentos para que possamos sair desse estado vibratório. Ou seja, duas situações que nos acontecem, dos acometimentos que nos cercam, devido às angústias que trazemos. É a essa loucura que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, coloca junto ao suicídio, como possíveis de serem evitados pelos conhecimentos que o Espiritismo nos traz, pelo conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona, como essa revelação que vem nos trazer acerca da vida, acerca do que nós somos, de onde viemos, para onde vamos e por que aqui estamos e por que a dor chega, por que as dificuldades acontecem. Ambos acontecendo pelas fraquezas do homem, ou seja, em enfrentar as vicissitudes, as aflições naturais de um mundo de expiações e provas, onde vivem espíritos em processo evolutivo, onde aqui todos estamos neste processo evolutivo, sujeito a todas as intempéries, ainda muito imperfeitos quanto ao desenvolvimento moral de todos nós. Todos ainda carregamos conosco mazelas a serem retiradas de todos nós, conforme Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o verdadeiro homem de bem, aquele que se esforça para domar as suas más inclinações, vencer as suas más tendências. Todos nós trazemos ainda necessidades de desenvolvimento moral, ou seja, de equilibrar nosso ser, de trabalhar essas virtudes em nós. Emmanuel, no livro Coragem, no prefácio, nos diz que, para que jamais esmoreçamos, ou seja, diante das lutas e provas que nos são necessárias, ao burilamento próprio, porque ainda mesmo quando situados em todas as direções, por dificuldades e desarmonia, débitos e sofrimentos, haverá sempre um caminho de refazimento e libertação que a esperança nos descerra ante a misericórdia de Deus. Ou seja, para que nós não entramos em desalento com relação a isso, para que nós tenhamos a calma, a serenidade, a confiança, para entender que Deus nos ampara sempre, está sempre ao nosso lado, nos auxiliando. Vamos lembrar aqui daquela música que fala Pegadas na Areia, onde ali
autor da música, ou seja, cantando ali aqueles versos da música, ele vai dizendo que em determinado momento ele vê apenas as pegadas dele na areia. Ou seja, ele achava que só havia as pegadas dele na areia. E conversando com Jesus na música, Jesus assim diz a ele: porque naquele momento eu lhe carregava nos braços. Então, a todo momento, nós não percebemos isso e de tal forma nós somos carregados, nós somos conduzidos, auxiliados, assim de tal forma que nós não percebemos. Então, o Espiritismo nos traz esclarecimentos racionais para o fortalecimento do homem, ou seja, no enfrentamento dessas dificuldades, para que nós possamos evitar-se a loucura e o suicídio, para que nós possamos trazer de fato a serenidade, a perseverança, a fé, a confiança no amanhã, no futuro, de que as coisas podem se resolver, que as coisas podem ser clareadas, reajustadas. Então, a doutrina espírita demonstrando que cada um é responsável pelo que é, herdeiro de si mesmo no decorrer de sua evolução, fornece-nos a certeza de que podemos desvencilhar das mazelas que nós mesmos fizemos para nós e fazemos até hoje. A continuidade da vida, além da morte do corpo físico, dá os melhores motivos para o homem não se abater, ou seja, para que nós não venhamos a nos abater diante dos infortúnios terrenos e perceber nessas aflições oportunidades diversas de renovação interior e aprendizado constante das virtudes ensinadas por Jesus, compreendendo a vida na terra como passageira diante da eternidade, diminuindo assim a importância dessas vicissitudes e também das dificuldades. Destruir o próprio corpo, a própria vida como aparente solução é uma decisão equivocada. Vejamos os problemas como autênticos desafios de aprendizado, nunca como castigos ou questões insuportáveis. Precisamos ter esse olhar, ter essa visão, ter esse entendimento que as coisas vão melhorar, que as coisas vão passar. Tudo tem uma solução, ainda que difícil ou demorada. Por mais difícil que esteja, por mais demorada que esteja, precisamos ter a calma, a serenidade. O suicídio é um dos maiores equívocos humanos, para não dizer o maior. Para não dizer o maior equívoco humano. A pessoa sente-se pressionada por uma quantidade variável de desafios que julga serem problemas sem solução e precipita-se na ilusão da morte. Precipita-se. Ilusão porque ninguém consegue matar-se. E o suicídio agrava as dificuldades, porque aí a pessoa sente o corpo inanimado, cuja decomposição, vamos pensar de fato num corpo em decomposição, a pessoa sente, experimenta com os horrores próprios, pressionada agora pelo arrependimento, porque não conseguiu se livrar do seu problema, pelo remorso, sem possibilidade de retorno imediato, ou seja, para refazer a própria vida, porque não vai ter a condição imediata de voltar para reajustar isso. Em meio às dores morais intensas, com as sensações físicas próprias, sentindo ainda a angústia dos seres queridos que com ele conviviam, o suicida torna-se um indigente no além. Uma pessoa perturbada mais ainda, um ser com muito mais problemas, revendo o ato que o consumou, seja através do enforcamento, seja através de um afogamento, seja ele de qual forma for, isso vai passar como um filme sempre na mente dele, isso vai estar sempre perturbando ele, porque ele vai ter o remorso de não ter concretizado o seu ato, de perceber que ele não conseguiu realizar o seu intento. Pense no tesouro que é a tua vida, de tua família. Jamais te deixes enganar pela ilusão do suicídio. Viva intensamente, com alegria,
que não te perturbe nem a dificuldade, nem a enfermidade, nem a carência material. Confie e prossiga. O desgosto da vida normalmente é o desgosto da situação que sua vida se encontra, não da vida propriamente dita. É triste não ser apreciado pelas pessoas. É comum ouvirmos comentários como: ninguém vê as minhas qualidades, eu não faço mal a ninguém, me acontece isso porque comigo o mundo não me valoriza. As consequências do suicídio são as mais diversas, mas uma consequência a que o suicida não pode escapar jamais é a do desapontamento, ou seja, a decepção por se ver vivo e muito vivo no mundo espiritual, sentindo todas as sensações que o levou a este ato, sentindo todos os desvarios dessa questão, vendo de modo geral tudo isso passar como um filme na sua mente. De modo geral, ele vai acordar no mundo espiritual confuso, sem entender porque ainda está vivo, vai se sentir preso a um corpo em decomposição, pois os laços foram rompidos ainda em seu vigor, ou seja, revive os momentos que o levaram a cometer o ato e sente as dores que seu corpo sentia. Volta ao lugar de moradia, mas ninguém o acolhe, porque ninguém o vê. Acaba voltando ao túmulo porque se sente preso ao corpo. A situação é de grande desespero. A fuga pelo suicídio mostrou-se uma armadilha cruel. Finalmente, depois de um tempo indeterminado, por merecimento seu ou de quem pede por ele, possa ser resgatado e começar o processo de aprendizagem, de acolhimento, de entender que, de fato, não há a morte, o espírito é imortal, que, de fato, ele apenas destruiu o corpo físico, mas que ele ali se encontra ainda na condição de ser vivo, que pode, pelo arrependimento de tudo isso, buscar a compreensão necessária e pedir uma nova oportunidade reencarnatória para que retornar e corrigir todos os equívocos acometidos em existências anteriores. Então, finalmente, depois de um tempo indeterminado, por merecimento, todos que assim entraram nesta porta do suicídio terão a sua oportunidade de arrependimento, de regresso, de ter uma nova oportunidade. Como podemos ajudar aquele que diz que pretende se suicidar? Nós vamos analisar desta forma que a psicologia será de grande auxílio e, em alguns casos, será necessário até o auxílio da psiquiatria. Nos casos de depressão mais profunda, principalmente. Mas não podemos esquecer que o conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona fortalece a ideia de Deus e se a pessoa que está nesse processo tiver a mente aberta para isso e for inteligente, atentará para a exortação do Evangelho conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena, ou seja, na maneira de encarar seus desafios, seus problemas, suas dificuldades, e a fé, a confiança no futuro, a confiança em Deus nosso Pai, em Jesus, na espiritualidade superior, no amigo espiritual que o acompanha, dará ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A doutrina espírita pode e colabora muito efetivamente na convocação social para o trabalho de prevenção dessa epidemia que invade o mundo de forma silenciosa e também fulminante. Através da explicação objetiva que a doutrina nos coloca a respeito da imortalidade da alma, somos todos seres imortais em busca de um crescimento evolutivo, em busca da melhoria contínua nossa e a necessidade do renascimento como caminho evolutivo, ou seja, o processo reencarnatório como caminho
de evolução. Ela expõe para aquele que está pensando nesse tipo de morte a inutilidade desse ato suicida. Interromper a própria vida, portanto, de forma consciente ou não, a fim de acabar com as preocupações e sofrimentos, é sem dúvida um grande equívoco. Como a morte não existe, quem comete um desses atos agrava suas dificuldades, pressionado pelo arrependimento e pelo remorso. Além das dores morais intensas, sente ainda a angústia dos seres queridos com os quais convivia, a falta do familiar querido, a ausência de estar em meio a todos eles, porque vai se sentir sozinho, vai estar de fato sozinho, fechado no seu mundo de preocupação, de tortura interna. Evidentemente, existem atenuantes e também agravantes para quem comete esse ato extremo, mas seu autor sempre colherá consequências dolorosas que vão requerer longo tempo de recuperação, ou seja, de aprendizado, de arrependimento, de buscar realmente de caminhar novamente e seguir. Lá no Livro dos Espíritos, nós temos nas perguntas 943 até 957, várias perguntas aqui nos trazendo acerca do porquê não aderir a este ato do suicídio. Allan Kardec relata as instruções dos espíritos superiores sobre este tema. Afirmam eles que o desgosto pela vida, uma das grandes causas do suicídio, é efeito da ociosidade e da falta de fé. Ociosidade no sentido de, às vezes, nós nos fecharmos no nosso mundo e não buscarmos a convivência, de não buscarmos a relação com o próximo, de não buscarmos através dos trabalhos voluntários, de ajudar ao próximo, de fazer algo que seja bem, do que seja bom para nós, que também que seja bom para o outro, ou seja, fazer ao outro o que se quer para si mesmo. Ou seja, a falta de fé também, a falta de confiança no futuro, a falta de entender que a vida prossegue, que a vida continua. Também no livro Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 5, lemos que o suicídio é um crime aos olhos de Deus, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 71, nas preces para os suicidas, nos diz que o suicida é qual o prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena, quando preso de novo é mais severamente tratado. Ou seja, se você se encontra nesse estado de remorso, de situação de desgosto da vida, vamos tentar pensar primeiro, refletir, analisar, buscar serenidade, calma, cautela, buscar um ombro amigo, buscar conversar com alguém, auxílio psicológico, auxílio psiquiátrico, buscar de fato uma saída para isso, porque na tentativa de escapar das misérias do presente, ele acaba mergulhado em desgraças maiores, ou seja, situações maiores ainda, conforme aqui é colocado que o suicida é igual a um prisioneiro que foge da prisão antes de cumprir a sua pena. E aí ele será preso novamente e a situação dele lá no presídio vai ser pior ainda, porque ele vai ter situações mais drásticas, ou seja, será mais complicada, a pena será maior, vamos colocar assim. Então, para que nós possamos pensar nesse sentido, se a gente busca esse caminho, quando retornar num novo processo reencarnatório, a dificuldade para com a existência, nós vamos ter que vencer com mais bravura, com mais coragem, vai ter muito mais dificuldades, mas será sempre necessário. No livro Em Memórias de um Suicida, Camilo Castelo Branco descreve o Vale dos Suicidas, um dos locais para onde vão as almas daqueles que cometem esse ato. Nós vamos lembrar também do livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, através de Chico Xavier, também para quem prefere assistir aí o filme Nosso Lar, para ver de fato como é mais ou menos esse entendimento acerca do que vem a ser esse Vale dos Suicidas. É uma região de grande sofrimento, que aquele que antecipou sua morte, por vezes, fica preso aos restos mortais, se sentindo enlameado, ou seja, preso a essas questões todas.
A exemplificação mais coerente para essa sintomologia é a quantidade de fluido vital que ficou retida no corpo perispiritual do suicida pela morte precoce. Por que ainda fica ligado aos restos mortais, se sentindo preso a esse corpo? Porque, de fato, o fluido vital que o ligava a esse corpo, ou que o liga a esse corpo, não estava no momento certo, ou seja, conforme é colocado, da morte do corpo físico, e ainda vai se sentir mergulhado neste corpo. Então, é como um avião que, ao fazer uma aterrissagem de emergência, deveria esvaziar o tanque de combustível previamente. E aí ele não o faz. Quando não toma essa precaução, corre o risco de incêndios de alta gravidade. Então, quando nós atentamos contra a nossa própria vida, estamos sujeitos a tudo isso. Por quê? Porque não era o nosso momento. Cada um tem um processo evolutivo, ou seja, cada um tem um planejamento reencarnatório, e dentro desse planejamento existe o tempo início, o tempo fim, no sentido figurado, que nós teríamos o nosso último momento no nosso enlace, ou seja, no nosso corpo físico. Então, mesmo que o suicídio ocorra de forma inconsciente, pela falta de cuidados com a mente, com a saúde do corpo, pela ingestão de bebidas alcoólicas, drogas, outras, alimentação excessiva, venenos interiores como a maledicência, ódio, orgulho, raiva, ainda assim constituirá erro grave, com necessidade de reparação. Muitas deformidades congênitas atuais do corpo físico nada mais significam, conforme a doutrina espírita nos traz, do que os traumas, as agressões inconscientes ou não do espírito sobre a matéria em transatas reencarnações. Ou seja, muitas das situações que nós estamos vivenciando hoje, seja ela devido às moléstias do corpo físico, podem ser devido às questões que nós causamos no nosso corpo espiritual em existências anteriores. E também atuais, né? Porque o uso da bebida, o uso do fumo, às vezes a falta de ar, ou seja, os problemas que já vem causando nessa existência, nós precisamos repensar para poder trabalhar esses conceitos. Então, muitas dificuldades congênitas atuais do corpo físico nada mais significam do que traumas, as agressões inconscientes ou não do espírito sobre a matéria em transatas reencarnações em outros momentos da nossa existência, da nossa passagem enquanto aqui encarnados por este mundo, por este globo. A vida não acaba com a morte, ou seja, a morte não significa o fim da vida, mas somente uma passagem para uma outra vida, que é a nossa verdadeira vida, a vida espiritual. Como espíritas, sabemos que a vida continua, pois o espírito ele é imortal. O além-túmulo, conforme nos coloca os amigos espirituais, acha-se longe de ser a abstração que na Terra se supõe. Ele é antes simplesmente a vida real. A morte nada mais é do que a verdadeira forma de existir. Conforme São Francisco de Assis nos coloca na oração, é morrendo que se vive para a vida eterna. Morrendo, mas no sentido de que, vencendo aqui suas dificuldades, morrendo no tempo certo, conforme foi determinado dentro do seu planejamento evolutivo, dentro do seu planejamento reencarnatório, dentro daquilo que foi colocado por Deus. E não numa interrupção desta forma pelo suicídio, conforme estabeleceu por alguém ou que nós venhamos a querer estabelecer por nós. Então, a morte nada mais é do que a verdadeira forma de existir. Os problemas não acabam com a morte. Eles são provas ou expiações que nos possibilitam a evolução espiritual quando os enfrentamos com coragem e também com serenidade. Logo, aos que creem que tudo estará perdido com a morte física, ou seja, achar que tentando se matar irá resolver todos os seus problemas, surpresas os esperam. Boas ou más, de acordo com o que fizeram na existência pretérita. Por isso,
Jesus já nos advertia e nos adverte através do Evangelho que é a cada um segundo as suas obras. Seremos reconhecidos segundo as nossas ações, segundo as nossas obras, segundo aquilo que nós planejamos, ou seja, que nós plantamos conforme a doutrina nos traz. Então, logo, aos que creem que tudo estará perdido com a morte física, surpresas os esperam. O sofrimento não acaba com a morte. O suicídio só faz aumentar o sofrimento. Ao despertarmos na pátria espiritual, nosso lar de origem, continuaremos com a nossa individualidade exatamente como somos. Ninguém, através da morte do corpo físico, vira anjo da noite para o dia. Ninguém vai achar que passando dessa vida para outra vai se tornar um ser puro. Estamos aqui, conforme Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, buscando através desta existência o melhoramento contínuo nosso, ou seja, a nossa moralidade. Transformar-nos em seres melhores, nesse verdadeiro homem de bem que se esforça para domar as suas más inclinações, as suas más tendências, vencer assim os seus problemas internos, as suas dificuldades, buscar a paz de consciência, a serenidade, a benevolência, a tranquilidade, conforme Kardec assim nos traz a respeito deste tema, para que assim possamos caminhar com mais tranquilidade. Então, o suicídio só faz aumentar o sofrimento. Ao despertarmos na pátria espiritual de origem, nosso lar, continuaremos com as mesmas dificuldades. Apenas colhemos e colheremos os frutos das nossas ações. Aquele que abrevia a vida vai, pois, contra a lei divina, que já que somente Deus pode abreviar ou tirar a nossa existência. Só a Deus cabe o direito de tirar a nossa existência. A morte não apaga nossas faltas. A morte não apaga nossas falhas. A morte não apaga nossos equívocos. A responsabilidade pelas faltas cometidas é inevitável, é intransferível. Aquele que sucumbiu por ignorância de seu papel enquanto encarnado e acometido por extremo desespero, acordará do outro lado, no mundo espiritual, e verá que o seu sofrimento está apenas por começar. Está apenas começando. Então, a doutrina espírita nos propicia esperança e consolação quando oferece a certeza da continuidade da vida, que é tanto mais feliz quanto melhor suportarmos as provas do presente, ou seja, seremos felizes de acordo com suportarmos agora todas as dificuldades para assim adquirirmos a felicidade, a paz de consciência. O conhecimento elimina a escuridão, ou seja, quando nós buscamos o conhecimento, nós adquirimos a luz, a claridade que nós precisamos nestes momentos. A luz dissipa as trevas, o amor energiza a alma. Somente buscando através deste amor, do alto amor, do entender o seu processo de crescimento, do amar-se, nós vamos assim dissipando essas trevas de nós, ou seja, desvencilhando dessas coisas ilícitas que não mais condizem, desvencilhando das más tendências, desvencilhando assim das arestas que precisamos ir podando. Não tenhas pressa. A paciência te ajudará a atravessar um momento de crise e os frutos do amanhã serão proporcionais à tua paciência de agora. Quem nos diz isso é Hamed, através do livro As Dores da Alma, na psicografia do médium Francisco do Espírito Santo Neto. Nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. Atos e atitudes pacienciosas podem mudar nosso modo de ver e de enfrentar os conflitos. Ou seja, atos e atitudes pacienciosas. Ou seja,
buscar a serenidade, buscar conforme Jesus assim nos convida a refletir, entrar para o seu quarto íntimo, o seu momento de reflexão, de refazimento, de conversar com Deus, de conversar com o seu anjo guardião, o seu mentor espiritual, o seu guia, aquele que está ao seu lado, te orientando, te auxiliando. Buscar através deste momento o auxílio necessário para que a calma, a serenidade possa trazer esse alívio, essa sensação de conforto. Então, atos e atitudes pacienciosas podem mudar o nosso modo de ver e de enfrentar os conflitos. A paciência, conforme Hamed nos coloca no livro Os Prazeres da Alma, é um potencial a ser desenvolvido. Precisamos desenvolver a paciência. E ela só chega através das adversidades, através dos problemas, através do outro que nos aflige, através do outro que nos aponta, através das dificuldades que nos chegam. Então, paciência é um estado de alma em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidades, visto que se libertou do desassossego e agitação do ego. Ou seja, aquele que tem a paciência, que tem a serenidade, ele não é afetado por mais situações de desespero, de conflito. A ansiedade também é falta de segurança nos desígnios divinos, levando o indivíduo à necessidade de precipitar a ocorrência. Dessa forma, sofrendo antecipadamente. Quem nos diz isso é Joana de Ângeles. Então, portanto, escolher a vida é optar pela luz do bem, é caminhar no túnel que nos levará à evolução da alma. A vida é para ser vivida e, por mais difícil que seja a experiência, ela sempre será compatível com a nossa capacidade de lidar com o que aparece pela frente. Somos os construtores do nosso destino e ele se desdobra à nossa frente a partir das escolhas que fazemos a cada instante. Tudo de bom ou de mal que fazemos se volta para nós, para que tenhamos plena consciência do alcance de nossos atos e nos sintamos progressivamente responsáveis por eles. Cada débito que geramos em uma existência será pago em outras reencarnações no tempo e em quantidades necessárias, visando sempre a evolução espiritual, visando sempre esse processo evolutivo rumo a esse progresso, essa ascensão a que todos estamos destinados. Então, tão importante quanto cuidar do corpo e da mente é entender a dimensão espiritual em que o problema do suicídio se envolve ou se resolve. Essa parte de nós que antecede a vida corporal e sobrevive ao colapso orgânico é, em síntese, a essência que somos, o espírito imortal. Então, quando aquele que se vê nesse processo, que atenuou contra a própria vida, se vê novamente ali, é porque ele é essa verdadeira forma de existir enquanto espírito imortal. Desfez apenas do corpo físico, seus problemas continuam. Então, entender o que estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos, qual o significado da dor e do sofrimento em nossas vidas e o que está em jogo quando abortamos o projeto existencial, precipitando nosso retorno à pátria espiritual, são algumas das questões elucidadas pela doutrina espírita acerca deste tema que nós precisamos refletir e muito. A dor é uma lei de equilíbrio e educação, nos informa o escritor Leon Denis no livro A Dor e o Sofrimento. Ou seja, para que nós possamos pensar tudo isso, nós temos que refletir. Necessidade de ordem geral como agente de desenvolvimento, condição de progresso. Ou seja, a dor, conforme Leon Denis nos coloca, é uma lei de equilíbrio e educação. Ela vem para corrigir situações equivocadas da nossa parte, de situações que nós estávamos acometendo contra nós mesmos e contra o outro. Quando nossas decisões convergem na direção das leis que regem a vida e o universo, a existência flui como as águas de um rio que segue resoluto na direção do mar.
enfrentando os eventuais obstáculos sem se deter neles, avançando sempre. Ou seja, quando nós estamos conectados com Deus, conectados com Jesus, todas as dificuldades que surgirem, nós vamos passar por elas sem dificuldades nenhuma, com tranquilidade, com serenidade. Por mais difícil que sejam as circunstâncias, nos sentimos integrados a um projeto maior que, bem entendido, nos acolhe, nos protege, ou seja, conectados à lei maior, conectados a Deus, nosso Pai. Quando nossas escolhas se dão de outra forma, ignorando esses software inteligente da vida, sofremos. Não é um aprendizado fácil, todos sabemos. O fato é que não é possível assimilar tudo o que necessitamos, o que nos interessa, em uma única existência, ou seja, em um único processo, em um único momento evolutivo, em uma única existência reencarnatória. Assim, em sucessivas encarnações e reencarnações, regressaremos ao planeta Terra, desempenhando diferentes papéis em diferentes famílias, lugares do mundo, culturas, diferentes épocas. O objetivo das reencarnações é acumular conhecimento, sabedoria, discernimento daquilo que nos convém. Ou seja, a meta é evoluir. A evolução é uma lei do universo que alcança indistintamente a tudo e a todos. E nenhum de nós evolui sem esforço, sem trabalho, sem superar as adversidades e enfrentar as próprias imperfeições. O nosso ego, nós conosco mesmo, de frente ao nosso espelho, ou seja, de frente a nós mesmos. Qual de nós já não terá passado pelo mesmo infortúnio nesta ou em outras existências? Se conseguimos nos reerguer e seguir em frente, não foi porque alguém nos acusou, ofendeu ou julgou. Foi porque alguém nos estendeu a mão de forma solidária e amorosa. É isso que precisamos pensar e fazer para que todos que se encontram nesses desequilíbrios, nesses processos, sejam acolhidos, sejam de fato abraçados. Em muitas situações, simplesmente ouvir o desabafo de uma pessoa aflita determina um bem maior do que interromper esse momento para querer doutrinar, querer falar, querer dar sermão, vamos colocar assim, para quem está sofrendo. Reconheçamos o momento certo de agir e, com muito amor e respeito, sejamos nós um instrumento que eventualmente a espiritualidade maior utiliza para desanuviar uma crise, interromper a torrente de pensamentos suicidas, resgatar aos poucos a lucidez e a coragem desse ser de poder viver. Quantas vezes adiamos o nosso encontro com o trabalho eficiente, com a caridade desinteressada, com o exercício das virtudes, com as atividades voltadas para os mais necessitados? Quantas vezes deixamos de fazer o bem e pensamos somente em nós mesmos? Jesus trouxe-nos a certeza da vida plena, da vida eterna. Não deixou jamais de insuflar a fé em Deus, repetindo a cada cura: a tua fé te salvou. Qual o meio prático mais eficaz tem o homem de se melhorar nessa vida? Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos nos diz sobre isso: e resistir à atração do mal, a esses desvarios. E aí Santo Agostinho nos diz que o sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso. O autoconhecimento nos dá a habilidade de saber como e onde agem nossos pontos frágeis, ou seja, aquilo que precisamos melhorar, e até a quem atribuímos nossas emoções, nossos sentimentos. Caminhar no processo do autoconhecimento significa, portanto, desenvolver gradativamente o respeito aos nossos semelhantes, impedindo que façamos projeções triviais e levianas de nossas deficiências nos outros. E quem nos diz isso é Hamed no livro Prazeres da Alma. O grande desafio, conforme Joana de Ângeles nos traz no livro O Homem Integral, o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu
autodescobrimento. Não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Teremos sim vida em abundância toda vez que dominarmos nossas emoções, toda vez que colocarmos uma couraça de proteção que nos impeça de contaminar nosso espírito com a mágoa, com a dúvida, com o medo. Muitos cientistas já provaram que a mente promove a doença e protagoniza a cura. Portanto, não é o corpo e sim a mente que precisa de cura. Por isso, precisamos refletir. Jesus é a essência desse amor e Deus é amor. Temo-lo em abundância dentro de nós. Amor em abundância, sinônimo de vida em abundância. Nossa alma busca luz, precisa alimentar-se de luz para que emane luz. Só sairemos das trevas interiores quando tivermos a coragem de enfrentar a luz. Ou seja, enfrentando-a, despertaremos para um manancial de conhecimento que nos colocará em segurança. A segurança da fé, a fé que fortalece e cura. Despertamos para a vida para sermos vivos. Pode ser de dor, pode ser de enfermidade, de perdas, enfim. Tenhamos convicção que tudo na matéria é passageiro, se transforma. Já tomamos consciência que somos eternos, trabalhemos então para buscar a imortalidade. Jesus nos diz através de João, capítulo 10, versículo 28, eu dou-lhes vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Cuidemos com afinco do nosso espírito imortal. Imundemos nossa alma de paz e de esperança. Demos um rumo na nossa viagem de encontro de autoconhecimento, do encontro conosco mesmo. A descoberta será plena de realização, pois encontraremos a força poderosa e construtiva de Deus no âmago da nossa alma, carente de alívio, de paz, também de quietude. Sigamos o conselho de Jesus que nos diz: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Não há mal que perdure para a eternidade. As dificuldades pelas quais passamos, em sua maioria, foram escolhidas por nós mesmos para o pagamento de erros que um dia tenhamos cometido. Isso também vai passar. Por mais difícil que seja o problema que atravessamos no momento, precisamos ter calma e discernimento. Exercitar a reflexão e vislumbrar quantos outros problemas foram vivenciados por cada um de nós e que hoje residem no passado, resolvidos, esquecidos. A vida, sob quaisquer aspecto considerada, é dádiva de Deus, que ninguém pode perturbar. Todos os seres desenvolvem um programa na escala da evolução, demandando a plenitude, a perfeição que lhes é a meta final. Preservar a vida em todas as suas expressões é dever inalienável que assume a consciência humana no próprio desenvolvimento da sua evolução. No mais, para assim encerrarmos com uma leitura de Emmanuel através de Chico Xavier, onde o título é Tudo Passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer
carinhosamente, isso também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a terra chegará ao seguro porto, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, e sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto que, por certo, também passarão. Tudo passa, exceto Deus, que é o suficiente. Então, meus amigos, meus irmãos, a você, principalmente, que anda nesses estágios de pensamentos, que você procure refletir, buscar acima de tudo Deus nos seus pensamentos, para que você possa mudar esse panorama, mudar esse seu cenário que você se encontra. Principalmente nesses momentos em que o mundo pede por socorro, no sentido que nos clama nós olharmos mais para Deus, para que não olhemos mais somente a nós, porque somos seres em estados de crescimento evolutivo. Precisamos refletir e buscar sempre Jesus a estar conosco. Um abraço a todos, obrigado, que possam todos refletir e buscar a calma e a serenidade sempre. Jesus conosco sempre. AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis.